Senhor Jesus, ante a era do Espírito, queremos te pedir a tua iluminação, a nossa razão, para que possamos compreender os teus ensinamentos em dimensões mais altas. Queremos te pedir a tua luz para o nosso espírito, para que possamos enfrentar os desafios dessa nova era. Queremos te rogar compreensão para que possamos sentir a necessidade da evolução, da reencarnação e da caridade. Que assim seja, graças a Deus. As nossas considerações de hoje giram em torno de um tema de suma importância para a doutrina espírita. Intitula-se Evolução, a lei maior da reencarnação e o exercício da lei da caridade. Evolução, reencarnação e caridade. Quando nós falamos em evolução, num primeiro momento nos ocorre a visão da evolução do ser humano. E nós vemos o homem primata sendo superado pelo homem de Neandertal e chegando ao homem da atualidade. Quando nós pensamos na evolução do cosmos, em um congresso realizado nos Estados Unidos, não muito distante, um assistido indagou aos mestres que patrocinavam aquele simpósio, indagando, então, o universo acabou? Chegaram ao fim do universo? E a resposta foi categórica: não, o universo evolui, o universo não tem fim, o universo cresce sem cessar. Assim que nós indagamos, quantos milênios se passaram? Quando nós pensamos na evolução do ser humano, nós ficamos simplesmente atordoados. Aquela transformação, aquela fórmula suave, percorrendo todos os reinos. O nosso codificador, Allan Kardec, aborda o tema da evolução, dizendo que a essência da evolução humana, ele se inicia no processo da reencarnação. E que essa reencarnação vem exatamente daquela inscrição que consta sobre o túmulo do nosso codificador: nascer, viver, morrer, renascer de novo, sempre evoluindo, porque esta é a lei, em perfeita sintonia com o pensamento kardeciano. Surge o personagem de Leon Denis, filósofo, escritor, acima de tudo, contemporâneo de Kardec, um dos expoentes da doutrina espírita, que vai exatamente nos fazendo pensar em torno da evolução, quando ele assinala aquele princípio: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, se anima no animal e acorda no homem. É esse acordar, é esse despertar que nasce o processo evolutivo, porque é nesse momento que o homem desperta a sua consciência, o livre-arbítrio se abre e nasce dentro dele a vontade de evoluir. E essa evolução não tem outra fórmula a não ser através do processo reencarnatório. Nós vamos buscar um dos personagens, um dos escritores, um dos espíritos elevados da nossa doutrina, André Luiz, na sua obra Evolução em Dois Mundos. E André Luiz nos apresenta aquele panorama sobre a evolução. Ele nos diz que há departamentos e mais departamentos, que o processo da reencarnação é rigoroso. Não é apenas se alistar. Dentro desse departamento, voluntários, professores, uma interminável legião de trabalhadores do bem
evoluindo cada ficha, evoluindo cada individualidade, para que a reencarnação se processe de uma forma segundo a justiça divina. E pode-se ouvir pelos corredores o seguinte diálogo: quando retornas? E a resposta vem a seguir: não sei. Plantei tanto joio na minha vida. E nós acrescentamos: precisamos, nesse momento, não apenas nesse momento, mas em todos os instantes da nossa vida, precisamos ver o que nós estamos fazendo. Ah, quanto joio eu plantei! Nada, nenhum trigo. Que horror, meu Deus! E eu fico pensando, como eu fui insensível, como eu não quis ver, principalmente de parentes que me cercavam. Havia dor, havia sofrimento, havia pedido de súplica para que eu os olhasse. Eu era indiferente. Eu via, mas fazia que não via. Que horror, que pobreza de espírito. O que eu mereço, meu Deus, diante de tantos desafios, diante de tantas oportunidades que eu tive para crescer, para evoluir. Mas agora surge em mim o sentimento da vontade. Eu vejo uma luz no fundo do túnel que acelera o meu pensamento, me dando aquilo que Jesus me falou aos ouvidos numa determinada noite de solidão. Vós sois deuses, vós sois a luz do mundo. E são nesses pensamentos deixados pelo Mestre que eu tento crescer, tento superar as angústias da minha alma e choro de arrependimento por tudo aquilo que eu tive a oportunidade de fazer, mas não fiz. Nesse momento, eu preciso pensar que, antes de mais nada, eu necessito do exercício da caridade. Aquele sentimento que eu desprezei, aquele sentimento que eu não fiz. Por quê? Porque não quis. Ah, que horror! A caridade. Nós vamos encontrar, nós vamos buscar o pensamento de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, que podemos considerá-lo o redivivo de Damasco. E o que ele fala a respeito da caridade? Se eu falar a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, se eu tiver uma fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, eu nada sou. A caridade é paciente, a caridade é amiga, a caridade tudo vê, a caridade tudo enxerga, a caridade tudo resiste. E Paulo de Tarso conclui: de todas as 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade é a mais importante. Que o Pai de bondade tenha caridade para com todos nós. Que assim seja, graças a Deus.